apenas mais uma batalha vencida no meio dessa guerra que será durante a Copa América. E mais uma vitória no meio dessa guerra, que é a Copa América pro Flamengo. Já trouxemos esse recorte muitas vezes aqui dos desfalques do Flamengo. Eu quero que você fale dos destaques do Flamengo nessa partida, Vene Casagrande. Eu acho que o grande destaque do Flamengo nessa partida, e como tem sido aí nos últimos jogos, foi o espírito vencedor, o espírito resiliente da equipe do Flamengo. Ou seja, o conjunto. Eu acho que o Flamengo mereceu vencer a partida. Muita gente, muitos tricolores dizem foi uma vitória em cima de um pênalti duvidoso ou um pênalti que não existiu. A gente pode até debater se o pênalti foi ou não. Fato é o seguinte, o Flamengo foi amplamente melhor que o Fluminense durante todo o jogo, durante os 90 minutos. Estamos falando de um Fluminense que foi finalizar a gol aos 21 minutos do segundo tempo apenas. E não foi numa finalização ao gol. Muito pelo contrário. Nos 3 últimos jogos contra o Flamengo, o Fluminense não finalizou ao gol do Rossi. Só para vocês terem noção como o Fluminense jogou mal. Mas o Fluminense jogou mal porque o Flamengo utilizou de uma boa estratégia. Estratégia essa que todos os adversários vêm utilizando diante do Fluminense. Marcação sobre pressão. Só no primeiro tempo o Flamengo teve pelo menos 3 chances de abrir o placar e não aproveitou as oportunidades. Tudo bem, as chances não foram criadas através de jogadas trabalhadas do Flamengo. Foram criadas através de erros do adversário, no caso do Fluminense. Mas isso aconteceu porque o Flamengo teve uma estratégia extremamente inteligente de pressionar o adversário e o adversário novamente mostrou aqueles erros que vem mostrando nos últimos jogos. Não é à toa que atualmente está na lanterna da competição. Dito isso, o Flamengo foi muito melhor, mereceu a vitória. Óbvio que poderia ter feito um placar mais elástico, não aproveitou as oportunidades, mas eu quero destacar a boa partida novamente do Gerson, boa partida novamente do Léo Ortiz, e eu quero falar de um jogador que já foi muito criticado pela torcida rubro-negra e atualmente merece elogios. É o lateral direito Wesley. Fez uma grande partida diante do Fluminense, nos outros jogos já havia atuado bem e tem dado conta do recado na ausência do Varela. Então o conjunto do Flamengo foi um conjunto muito bom, parabéns ao técnico Tite, que soube explorar os erros do adversário, erros que todo mundo já sabe, só o Fernando Diniz parece que não enxerga esses erros, e aí o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante no clássico e se mantendo na liderança. E repito, eu acho que a grande ideia do Flamengo durante a Copa América é não se afastar dos líderes. Só que está conseguindo fazer aquilo que pouca gente imaginava. Jogar bem, mesmo com muitos desfalques, e continuar na liderança. E do lado de lá, ô Lucas Pedrosa, ou do lado de cá, não sei quem está assistindo é tricolor, ou é Flamengo, ou é que nem a gente, estava só assistindo ao clássico, tem um Fernando Diniz que a gente pode falar que tá balançado ou não. Porque assim, sim, ontem ficou muito nítido, o Arthur Jorge no jogo contra o Flu faz uma saída de bola muito incomum. É uma pressão de saída de bola sem bola, né? Do Botafogo muito incomum pro que ele pede. A gente viu o Tiquinho, o Júnior Santos, o Tietchan e o Marlon por aqui, bem na entrada da grande área, pra pegar isso aqui, pra fazer isso que o Flamengo fez. O Tite fez a mesma coisa. Não só o Tite, como todos os adversários do Fluminense. Tá muito previsível, principalmente esse momento da saída de bola do Fluminense. E aí, como é que faz? Tem que mudar? O que vai acontecer? O Fluminense, com o elenco que tem, tá no lugar errado. Não é pra estar na lanterna do Brasileiro, Pedrosa. Qual é o problema? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Galera de casa novamente. Olha, primeiro a gente tem que deixar claro que o Flamengo foi amplo merecedor desse resultado, mesmo se você discorda ou concorda com a marcação do pênalti. Para você ter uma noção, existe uma métrica dentro do futebol hoje em dia que se chama expectativa de gols. O Flamengo teve uma expectativa acima dos 2 gols. Foram 4 chances criadas, 14 finalizações. O Fluminense não criou nenhuma grande chance. E isso é justamente o que vem, na minha opinião, sendo a cara do Fluminense nessa temporada 2024. É claro que eu sempre friso aqui a falta de um Ares, a falta de um André, a falta da reposição do Nino. O Marcelo também faz muita falta porque a qualidade com a bola no pé ele tem imensa. E nessa saída de bola ele consegue achar soluções que pouquíssimos jogadores conseguem achar. Mas é um Fluminense muito engessado, é um Fluminense que já está manjado sim. Qualquer time de alto calibre do futebol brasileiro sabe exatamente como o Fluminense sabe jogar. E eu já falei isso aqui. Uma coisa cristalina que mostra o quanto esse jogo está manjado é que o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele não perdeu nenhum jogo. Porque os times do futebol sul-americano ainda não conseguem marcar o Fluminense como devem. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo já aprendeu, ou a maioria já aprendeu. Então é o Fluminense que usa Cano e John Kennedy lá na frente, pouquíssima movimentação, engessado. Se você for parar para perceber, o Fluminense é vulnerável. O Fluminense era vulnerável desde o ano passado. Sabe qual é a diferença? O Fluminense era muito mais efetivo ofensivamente do que está sendo atualmente. Então era o Fluminense mais agressivo, que mesmo que tomasse gol, conseguia criar chances para vencer o jogo. Quantas vezes a gente viu o
Fluminense é, às vezes, sair por 2 atrás do placar e buscar um empate, buscar uma virada, porque tinha agressividade. O estilo de jogo do Fernando Diniz está manjado. A verdade é essa. Eu sei que ele pode não gostar de ouvir isso. Eu sei que é o trabalho da vida dele. Mas se ele não entender que ele precisa mudar e fazer um time mais vertical, fazer um time com mais repertório, infelizmente, o trabalho dele está fadado ao fracasso nessa temporada. E isso, obviamente, não é só uma responsabilidade dele. Mas se a sua pergunta é, Fernando Diniz está balançando? Ele está balançando e muito, Fernando. Porque já há várias correntes dentro do Fluminense querendo a demissão do técnico. Porque tem um momento que é o retoque. Ah, ele perdeu o Nino, perdeu o André. O Diniz tem que fazer um retoque dessas peças. Mas eu acho que a conversa agora já chegou no momento de se reinventar, né, Vini? Não é mais só um problema das peças ausentes. Claro que vai sempre ser, né? Você tá falando de Nino, de André, mas eu tô falando de reinventar. E tem algumas escolhas aí do Fernando Diniz, justamente contra o Flamengo, que a gente precisa questionar. Não faz o menor sentido ele manter o Gabriel Pires durante tanto tempo em campo. Gabriel Pires errou muitas saídas de bola, jogou muito mal. E ele manteve o Gabriel Pires durante muito tempo. E outra, por que ele colocou o Calegari? Não faz sentido também. O Calegari, mesmo Bruno Henrique jogando muito mal, o Bruno Henrique fez uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, jogando muito mal. E mesmo assim, o Bruno Henrique conseguiu levar a melhor em cima do Calegari, algumas vezes, inclusive no lance do pênalti, que na minha opinião foi pênalti. Já dando aqui minha opinião, achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Acho que o Calegari ele fez falta em Bruno Henrique. E mesmo assim, o Bruno Henrique conseguiu levar a melhor em cima desse jogador. Tem ainda essas escolhas que a gente não consegue entender por que o Diniz faz. Agora, tem que ressaltar também o trabalho do Tite. O Tite fez substituições durante o jogo que conseguiram ajudar ainda mais o desempenho da equipe. Colocando o Alan, por exemplo, o Alan novamente entrando muito bem durante o jogo. Então, acho que o Fernando Diniz, concorda com o Pedrosa, se ele não mudar, se ele não entender que de fato ele precisa fazer alterações no estilo de jogo dele, está fadado ao fracasso e é perigoso. Porque eu acho que dos times que estão lá na zona de rebaixamento ou que estão brigando para sair do Z4, para fugir do Z4, o Fluminense é o único que não entendeu o momento que ele está vivendo. E parece que o Fluminense está tudo bem, obrigado. Você assiste a entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele bota a vitória do Flamengo em cima de um erro de arbitragem na visão dele, sendo que é um pênalti totalmente discutível. Na verdade, ele precisa entender que o Flamengo foi muito melhor que o time dele. Muito melhor. E por que foi muito melhor? É isso que ele precisa trabalhar internamente junto com a comissão técnica. E em relação ao Flamengo, que o Flamengo siga jogando bem dessa maneira. Tem mais um jogo importante na quarta-feira diante do Juventude. Aliás, o Fábio salvou mais uma vez. Eu queria perguntar pro Venê. O Flamengo não tá jogando mais bola sem os convocados? Responde rapidamente, Venê. Você acha que tá jogando melhor sem os convocados, o Flamengo? Melhor não, mas continua jogando bem, algo que surpreende. Mas o grande problema de não ter esses jogadores à disposição é que o Flamengo fica sem peça de reposição no banco de reservas. Exemplo, Bruno Henrique ontem estava jogando muito mal. Se tivesse alguém à disposição, eu acho que ele teria colocado alguém na vaga do Bruno Henrique. Te respondi, Pedro? Respondeu. Falar em Bruno Henrique rápido também. Foi pênalti no Bruno Henrique ou não foi? No mundo ideal que eu entendo de futebol, eu acho que não foi nada. Nem falta do Bruno Henrique e nem pênalti. Só que a regra, no momento ali, ela diz que o Calegari, e eu acho que isso aconteceu, ele atrapalha o Bruno Henrique. E a gente tem que levar em consideração que o Bruno Henrique estava plenamente no domínio da bola. Ele poderia ter feito gol. Eu acho que o Calegari não teve intenção nenhuma de derrubar o Bruno Henrique. Mas ele acabou derrubando. Repito, pra mim não foi falta do Bruno Henrique, disputa por espaço, e pra mim eu não daria o pênalti também. Eu acho que é uma disputa qualquer de jogo. Mas eu entendo completamente quem acha que foi pênalti. Eu acho que também é bom falar, esse escândalo que estão tratando é um absurdo, tá? Não tem nada de escândalo, é um lance completamente normal, que é normal você achar que foi pênalti e é normal você achar que não foi. Decisão normal. Agora, tem que saber se esse critério vai ser mantido no Campeonato Brasileiro. Ele tá feliz! Vamos bater. Nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Flamengo e também sobre o Mercadão da Bola. Isso porque o Santos está de olho no nosso jovem atacante Matheus Gonçalves e o jogador acenou positivamente ao time paulista. É isso mesmo, há uma imensa possibilidade do Matheus Gonçalves sair do Flamengo e ir jogar no Santos. Sabemos que o Santos está na Série B, só que o time paulista quer porque quer a contratação do Matheus Gonçalves. É isso mesmo, eu quero saber de vocês, nação. Dependendo dos valores, vocês aceitariam vender o Matheus Gonçalves para o Santos? Será que seria uma boa para o Flamengo? Tendo em vista que no Flamengo ele não é nem relacionado. O Matheus Gonçalves tem um talento incrível, só que o técnico Tite não está sabendo utilizar. Mas vamos torcer para que ele possa fazer muito sucesso no Santos, porque assim, potencial e
O Matheus Gonçalves tem potencial de sobra para jogar muita bola no time paulista. Eu queria que fosse no Flamengo, só que o Tite não usa o jogador, então acho que o Flamengo assim, é melhor vender, é melhor emprestar do que daqui a pouco chegar uma proposta aí minimamente baixa por um jogador de altíssima qualidade. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E antes de finalizar, nação, quero falar sobre essa grande vitória do Flamengo pra cima do Fluminense. Segue o líder! É, nação, segue o líder. Eu estou feliz da vida, é assim que tem que ser. Flamengo se superando com os desfalques que está tendo, né, diante da Copa América. Muitos jogadores não estão no Flamengo, estão servindo suas seleções e mesmo assim o Flamengo tá indo pra cima deles, sabe? Tá fazendo resultado, tá jogando, tá se empenhando, tá se entregando dentro de campo, que é o mais importante. Então é isso, nação, tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima!